Olá a todos. Hoje então vamos dar continuidade para a aula de geradores de corrente contínua, né? Na última aula que nós iniciamos com a parte de geradores de corrente contínua, a gente trabalhou mais com a operação do gerador de corrente contínua, utilizando uma fonte externa para alimentar o enrolamento de campo. Então, lembrando, a gente alimenta o enrolamento de campo aqui, mantém uma corrente no enrolamento de campo para ter uma tensão induzida na armadura. Então, na armadura a gente conecta a carga, né, que vai ser alimentada em corrente contínua. No entanto, além da opção, além dessa possível conexão, né, é possível não utilizar uma fonte CC, uma fonte externa, para alimentar o enrolamento de campo. A gente pode utilizar a própria tensão induzida na armadura da máquina para alimentar o enrolamento de campo. Então, quais são as conexões possíveis? A conexão série, colocamos o enrolamento de campo em série, e a conexão shunt ou paralelo, colocamos o enrolamento de campo em paralelo com a armadura, como a gente pode ver aqui nessa configuração. Além disso, lembrando, uma outra coisa que é importante aqui, tanto o enrolamento o enrolamento que a gente vai conectar em série, ele tem que ser diferente do enrolamento que vai ser conectado em shunt, em paralelo. Então, a máquina, na maioria das vezes, ela vem com essa configuração fechada, né? Mas, como é o caso da máquina do laboratório, onde pode ser feitas, onde pode ser realizadas as duas conexões, aí a máquina ela tem um enrolamento shunt e ela tem um enrolamento série. Por que são enrolamentos diferentes? Não só para poder fazer as duas ligações compostas, que a gente vai ver, que é essa ligação e essa aqui, né, as ligações D aqui na figura, mas também porque existe outra questão. A gente, quando precisa colocar um enrolamento, ou melhor, qual é a função do enrolamento de campo, né? É produzir um fluxo magnético, é produzir o fluxo da máquina, que é aquele fluxo que nós vimos na equação de tensão induzida e de torque da máquina. Pois bem, se nós temos um enrolamento em série, por esse enrolamento em série vai passar a mesma corrente que passa pela carga, é aquele enrolamento que passa a maior potência, na verdade toda a potência da máquina. Então, a gente vai ter uma alta corrente nesse enrolamento. Da mesma né, por outro lado, se a gente coloca o enrolamento em paralelo, nós não vamos colocar uma corrente, nós podemos colocar uma resistência maior aqui, nós não precisamos, nem é interessante que venha uma corrente muito alta para cá, porque senão nós vamos drenar uma potência muito grande da máquina para alimentar o enrolamento de campo. Então é interessante que essa resistência seja alta, seja elevada, inclusive para controlar, né, essa tensão, para evitar de drenar uma corrente muito alta aqui da armadura da máquina. Então é interessante que essa resistência seja alta. Aqui, por outro lado, é interessante que essa resistência seja a menor possível, porque isso aqui implica em perdas da máquina. Quanto maior for essa resistência, a resistência do enrolamento série, maior serão as perdas da máquina, porque as perdas aqui serão corrente da armadura ao quadrado vezes a resistência. A corrente da armadura é a corrente da carga. Então, quanto maior for a carga, maior será a corrente de armadura, maior serão as perdas. Então, é interessante que esse enrolamento seja um enrolamento, ou melhor, esse condutor tenha um raio grande para minimizar a resistência, enquanto esse aqui é interessante que tenha uma resistência mais elevada. Tá? Então, além disso, esse enrolamento ele vai estar sujeito a uma elevada corrente, que é a corrente que vai para a carga, e esse enrolamento vai estar sujeito a uma corrente pequena. Então, além das resistências, ou melhor, além do condutor com que é construído a bobina, né, desse enrolamento, além da questão da diferença do condutor, a gente tem a questão da diferença do número de espiras, porque ambos enrolamentos, tanto em série quanto em shunt, eles devem produzir um fluxo muito parecido, um fluxo que vai resultar na tensão de armadura nominal, no torque nominal da máquina. Tá? Então, se eu tenho uma corrente alta para produzir um determinado fluxo e depois para
produzir o mesmo fluxo, eu ter uma corrente baixa, isso significa que eles terão um número de espiras diferentes. O enrolamento shunt vai ter um número de espiras maior, enquanto o enrolamento série um número de espiras menor. Tá? Além dessas duas configurações, dessas duas conexões, a gente pode fazer as conexões compostas, né? Nessa primeira composta que nós temos aqui, a gente chama de paralelo curto ou composta curta, tá? Então, reparem que nós temos a corrente que está saindo aqui da armadura, na verdade, uma parcela muito pequena dessa corrente vem aqui para a corrente para alimentar o campo shunt, a outra parte vem para alimentar a carga. Então, a corrente sobre o enrolamento série é a mesma corrente da carga. Nesse caso aqui, na ligação composta, o enrolamento série vai estar sujeito à corrente de armadura, que aqui virá uma parte para a corrente de campo e outra parte para a carga. Então, a corrente que passa pelo enrolamento série aqui é levemente superior à corrente que passa pelo enrolamento série nessa outra conexão. Tá, então, retornando aqui, como que ocorre, né, essa indução de tensão na armadura sem uma fonte externa de corrente, tá? Então, a primeira condição para que isso ocorra é que exista fluxo remanescente na máquina. O que é o fluxo remanescente? Lembrando, quando a gente tem a curva de esterese, né, ou melhor, quando a gente tem o ciclo de esterese, quando o material está totalmente desmagnetizado, para um campo magnético nulo, ele vai ter uma densidade de fluxo magnético nulo. E aí nós realizamos a primeira magnetização do material. A gente aplica lá um campo magnético nele e depois retira esse campo magnético. Quando é retirado esse campo magnético, mesmo com H igual a zero, existirá um B remanescente no material, né? Um fluxo remanescente no material. Então é necessário que essa máquina, né, que o núcleo dela tenha um fluxo remanescente, que é um fluxo bastante pequeno, tá? Então, tendo esse fluxo remanescente, obviamente é necessário acionar o eixo do rotor, né? Acionar com, né, na prática seria uma turbina, mas se estiver no ambiente de laboratório pode ser outro motor. E daí, devido ao fluxo remanescente na máquina, uma vez que o rotor está acionado, uma vez que nós temos velocidade, e aí a gente vai ter um fluxo bastante pequeno. Então, nós vamos ter, lembrando lá da equação de tensão induzida, né? Tensão induzida é igual a Ka Φ vezes ômega. Nós vamos ter a velocidade, a rotação, velocidade angular, né? O rotor já vai estar acionado, tem um fluxo bastante pequeno, nós vamos ter uma tensão induzida bastante pequena, né? Na máquina. Então, nós vamos chegar nessa condição com essa chave aqui aberta, tá? Vamos chegar aqui a um fluxo induzido bastante pequeno, nós vamos, a partir daquele fluxo induzido bastante pequeno, nós vamos chegar numa tensão induzida bastante pequena, né? Com essa tensão bastante pequena, né? Vamos então relembrar aí as duas equações, né? A primeira equação de tensão induzida na máquina, Ka Φ vezes ômega. Inicialmente nós temos uma tensão bastante pequena, então vamos fechar essa chave, tá? Quando nós fechamos essa chave, essa tensão induzida devido ao fluxo remanescente da máquina vai estar aqui nesse terminal. Fechando, nós vamos produzir uma corrente de campo. É uma corrente de campo inicialmente pequena, porque a tensão induzida, na maioria das máquinas, na máquina de laboratório, está aí na faixa de 10, 15 volts. A máquina do laboratório, ela chega até 180 volts, se eu não me engano. Fechando essa chave, nós vamos ter uma corrente de campo. O que essa corrente, né? Qual é a equação dessa corrente de campo? Aqui, essa equação é bastante simples. Tenho a tensão induzida aqui. Na maioria dos casos, nós podemos desprezar essa resistência de armadura, por como eu comentei no outro slide, né? A gente está trabalhando aqui inicialmente com a máquina em shunt. Com essa tensão de armadura, com essa resistência de armadura, ela é bastante pequena, ou ela é pequena comparada com a resistência de campo
na ligação shunt. Então, vou desprezá-la aqui. Então, eu fechando aqui, tensão, essa corrente de campo, ela é tensão de armadura dividido pela resistência de campo, tá? Se eu fosse considerar RA, eu colocaria aqui, somaria RA com RF. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a resistência de campo da máquina do laboratório, se não me engano, é na faixa de 200 ohms, enquanto que a resistência de armadura é 0,2, 0,5, tá? Então, a gente não tem um erro tão grande desprezando a resistência de armadura para esse cálculo, né? Então, a corrente de campo, ela vai ser EA dividido pela resistência de campo. E quando eu coloco essa corrente de campo, o que vai acontecer? Essa corrente de campo, ela vai alimentar positivamente o fluxo, ou melhor, ela vai aumentar o fluxo. Aumentando o fluxo, eu aumento a tensão induzida na máquina. Aumentando a tensão induzida na máquina, eu vou aumentar a corrente de campo da máquina, que por sua vez aumenta o fluxo da máquina, que aumenta a tensão, que vai aumentar a corrente. Bom, como que esse processo converge, né? Porque continuando dessa forma, eu aumentaria indefinidamente a tensão de armadura e a corrente de campo. Bom, esse processo ele converge no momento que essas duas equações, ou melhor, o resultado dessas duas equações com relação à tensão de armadura são iguais, tá? Então, essa relação aqui, ou melhor, a relação entre corrente de campo e tensão induzida na armadura, levando em consideração aqui a resistência, é uma relação linear. Essa relação ela é linear até o momento que ocorre a saturação do material magnético, né? A saturação do material do núcleo da máquina. Então, se nós traçarmos essas duas, né, as duas equações que regem a tensão induzida da máquina conectada com enrolamento shunt da máquina operando como um gerador, nós temos aqui a equação da tensão induzida, tá? Ela começou com uma tensão induzida inicialmente devido ao fluxo remanescente da máquina. Normalmente ela vem aqui de forma mais linear, ela pode vir até um ponto maior de forma mais linear. Então, essa aqui é a equação EA igual KA φ vezes ômega, né? Que rege esse comportamento. E aqui nós temos a equação em função da resistência do campo, tá? Então, aqui vai ocorrendo aquele processo que eu estava explicando, né? Olha, eu tenho uma tensão inicial induzida na armadura. Essa tensão inicial criou uma corrente inicial através dessa relação aqui, uma corrente de campo inicial através da relação com a resistência de campo, né? Que é uma relação linear, que por sua vez realimentou a tensão induzida na máquina, que essa tensão induzida produziu uma nova corrente de campo, que produz uma nova tensão, então vai rebatendo aqui nesses dois comportamentos. Esse processo aqui a gente chama de escorvamento da máquina. Esse é um processo que ocorre instantaneamente, quando vocês vão para o laboratório verificar o escorvamento da máquina, né? No momento que se fecha essa chave aqui, já é induzida essa tensão final, que é no momento que, né, a equação da tensão induzida em função do fluxo, ela coincide aqui, né, intercepta a equação da corrente de campo com relação à tensão induzida da armadura. Tá? Então, ocorre o processo de escorvamento e a tensão terminal que vai ser verificada aqui na máquina autoexcitada com a conexão shunt depende da resistência de campo e da relação de tensão de armadura com corrente de campo relacionada à equação de tensão induzida da máquina. Então, digamos que eu cheguei aqui num valor, mas eu quero controlar de alguma forma esse meu valor de tensão induzida da máquina em vazio, né? O que eu posso fazer? Eu posso mudar essa resistência do enrolamento shunt da máquina, tá? Então, aqui um exemplo, né? Mudando
essa resistência. Então aqui, aumentando a resistência, eu consigo, na verdade, diminuir essa tensão induzida até um valor aqui. Verifiquem que essa resistência, né, esse valor de resistência, esse valor 3 aqui de resistência, ele coincide com parte da parte linear da equação de tensão induzida, né, EA igual a KA φ vezes ômega. Quer dizer, se eu pegar a derivada dessa curva, ela é igual ou muito parecida com esse valor de resistência. Essa resistência aqui a gente chama de resistência crítica de escorvamento da máquina. Por quê? Porque a tensão que a gente vai obter no terminal da máquina pode ser qualquer uma entre este valor, né, e este. Então é um valor muito instável, né, não é um valor desejado. Então é necessário que essa resistência seja maior aqui para é necessário que essa resistência seja uma resistência maior, né, para que se tenha o escorvamento e o controle da tensão da armadura. Desculpa, é necessário que essa resistência seja uma resistência menor, né? Esse aqui seria o valor máximo de resistência. É necessário que seja uma resistência menor para que ocorra o escorvamento da máquina. Bom, então esse é o gerador que a gente chama de gerador autoexcitado, né, de uma máquina com autoexcitação shunt. Então essa aqui é a representação da resistência natural do enrolamento e normalmente se conecta o enrolamento de campo em série com um reostato. Qual é a função do reostato? Variar essa resistência para ter controle aqui da tensão terminal da máquina. Tá? E aqui, na tensão terminal, nos terminais da máquina, eu conecto uma resistência que é resistência de carga. Então, o que tem que ser analisado aqui do ponto de vista de um gerador? O que é interessante para um gerador elétrico, né? Como que eu posso analisar o comportamento, a performance de um gerador? Para um gerador, a análise é sempre em função da tensão terminal, em função da corrente da armadura ou da corrente de carga, né? Que em várias conexões aqui a corrente de armadura é a mesma corrente que vai para a carga. Então aqui no caso desse gerador CC autoexcitado, né? Gerador CC shunt autoexcitado, como que ocorre, como que é essa característica, como que é a característica da tensão terminal quando a corrente de armadura aumenta, né? Então, quando eu aumento a corrente de armadura, né, aumentando a corrente de armadura, significa que eu estou aumentando a carga. O que vai aumentar aqui, né, vai aumentar essa queda de tensão sobre RA. Aumentando essa queda de tensão em cima de RA, essa tensão vai diminuir, né? Essa tensão diminuindo, tanto diminui a tensão que vai para a carga, tensão sobre a carga, quanto diminui a tensão aqui do enrolamento shunt. Então, diminuindo essa tensão aqui, diminui a corrente de campo também. Diminuindo a corrente de campo, ela também tem efeito sobre a tensão induzida na armadura, né? E com isso também diminui mais uma parcela essa tensão terminal. Então, a característica de regulação de tensão aplicada à carga do gerador CC autoexcitado é, basicamente, à medida que a corrente de armadura aumenta, devido ao aumento de RA e a RA, da queda de tensão sobre RA, o VT diminui e também à medida que o VT diminui, a corrente de campo diminui e, consequentemente, EA. Isso significa que, à medida que a corrente de armadura aumenta, né, à medida que a gente coloca mais carga aqui aos terminais da máquina CC, ocorre uma queda na tensão terminal sobre a carga, tá? Como que ocorre? A gente tem a ligação composta, que a gente chama de ligação curta,
e ligação longa, né? Como que influencia o comportamento dessa ligação shunt tendo um enrolamento série também ligado, né? Qual que é a característica do enrolamento série? O enrolamento série, o fluxo que ele produz é proporcional à corrente de armadura. Então, quanto maior for a corrente de armadura, maior é a corrente sobre o enrolamento série, né? E maior é o fluxo produzido nesse enrolamento, tá? Então, muitas vezes, em muitas máquinas, é colocado esse enrolamento série também, tanto na ligação curta quanto na longa, que ele funciona como um enrolamento de compensação. Então, só no enrolamento shunt, pensando só no enrolamento shunt, se tem uma queda de tensão, essa queda de tensão ela é compensada pelo enrolamento série. Por quê? Quando que ocorre a queda de tensão aqui no enrolamento shunt? Quando aumenta a carga. No entanto, quando aumenta a carga, eu aumento a corrente que está passando sobre o enrolamento série. Tá? Então, ele contribui no aumento da tensão terminal. Se é ligação curta ou se é ligação longa, depende de quanta compensação eu preciso. Na ligação curta eu compenso um pouco menos, porque a corrente que passa no enrolamento série é somente a corrente que vai para a carga. Na ligação longa eu compenso um pouco mais, porque a corrente que passa pelo enrolamento série é exatamente a corrente de armadura, que depois vem uma parcela, maior parte dela para a carga e uma parcela aqui para o enrolamento shunt. Tá? Então, no enrolamento CC com ligação composta, o campo magnético produzido devido à corrente no enrolamento série, ele pode ser subtrativo ou aditivo. Subtrativo não é interessante, tá? Quando que ele é subtrativo? Depende de como que eu faço a conexão desses enrolamentos, tá? Esses enrolamentos, eles podem estar invertidos, o enrolamento shunt, então, o enrolamento shunt ele pode produzir o fluxo num sentido, enquanto quando a corrente passa nesse sentido, e o enrolamento série, quando a corrente passa nesse sentido, produz um fluxo no outro sentido. Esses fluxos podem estar se subtraindo. Esse tipo de conexão não é interessante. É interessante que esses fluxos se somem, ou melhor, quando passa uma corrente nesse sentido por esse enrolamento, cria um fluxo que se soma a esse fluxo quando passa uma corrente nesse sentido, tá? Então, quando que a gente usa aí o campo magnético aditivo? Na maioria das vezes, porque ele possui características de ligação shunt, porém com o aumento da corrente de armadura, o campo produzido pelo enrolamento série aumenta, né? E aí com esse aumento tende a compensar a queda de tensão produzida pelo aumento da corrente de armadura. O outro tipo de conexão que nós temos é somente a conexão série, tá? Então, o fluxo do campo ele é produzido somente com o aumento da corrente de campo. Isso significa que se eu tenho uma carga baixa, significa que eu tenho uma corrente pequena que vem para a carga, né? Então, a corrente de armadura é pequena. Se a corrente de armadura for pequena, ela vai ser responsável por produção do fluxo. Significa que eu tenho uma tensão baixa também. Então, do ponto de vista do que é esperado para uma carga, o que normalmente se espera para a carga? Se espera que a carga possa aumentar e a tensão sobre ela permaneça constante. Então, a máquina, como a máquina CC, o gerador CC, com a conexão série, ele não é interessante do ponto de vista de desempenho. Por quê? Para a carga baixa, você vai ter uma tensão baixa. Conforme a carga aumente, aí sim que vai ter um aumento de tensão. Então, a tensão vai variar muito e vai depender muito da corrente da carga, tá? Então, não é uma característica interessante para gerador. Então, aqui uma representação do desempenho, né, das máquinas de corrente contínua conforme as conexões, tá? Então, o que seria esperado, né, o que seria o ideal? O ideal nós teríamos uma reta constante aqui, ou melhor, uma tensão constante aplicada na carga, independente da corrente que é fornecida para a carga. Enrolamento série, como eu falei, né, para uma carga baixa, você tem tensões baixas e conforme aumenta a carga, aí sim se terá tensão induzida na carga, né, ou tensão nos terminais do gerador.
Enrolamento com excitação independente, quer dizer, com uma fonte independente, você tem uma queda de tensão à medida que se aumenta a corrente da carga, mas não é uma queda tão acentuada, certo? Uma queda menor. Aqui o enrolamento shunt, aí você já tem uma queda maior. À medida que aumenta a corrente da carga, aumenta-se a queda sobre a queda de tensão, né? A queda na tensão terminal. E aí o composto você consegue fazer uma regulação um pouco melhor, mas ele começa com uma tensão menor. Por que ele começa com uma tensão menor, né? Porque o valor nominal dele depende do enrolamento série também, né? Depende da contribuição do enrolamento série, que ela só é maior quando se tem uma corrente maior, né? Uma corrente para carga maior. Obviamente aqui se considera nenhum tipo de regulação, quer dizer, eu não estou controlando a corrente de campo nesses casos, né? Vendo o efeito de eu ter um determinado valor de corrente de campo, por exemplo, para a estação separada, né? Partindo do princípio que você tem uma fonte para alimentar a corrente de campo, então não é feito o ajuste ponto a ponto, é feito um ajuste aqui em vazio para se ter uma tensão ideal quando se está com os valores nominais. Então aqui valor nominal, né, corrente nominal, aí quando você, né, o ajuste é feito para, no caso de corrente nominal, ter a tensão nominal. E aí você tem o comportamento para correntes abaixo da corrente nominal e acima, mas sem nenhum ajuste, tá? Então, como a gente vê aqui na estação independente, separada, que se tem uma fonte, colocou lá a corrente nominal, ajustou a fonte de corrente para ter tensão nominal, e aí vai diminuindo a carga para ver como se comporta, aumentando a carga para ver como se comporta. Mesmo procedimento para as demais, certo? Lógico que ao longo da operação é possível fazer esse ajuste para ter uma tensão mais próxima da nominal, né? Mais próxima do valor aqui de 100%. Então, são essas as características de operação dos geradores de corrente contínua em função das diferentes possibilidades de conexão do enrolamento de campo, partindo desde da possibilidade de conectar uma fonte CC ao enrolamento de campo, até mesmo ao que a gente chama de autoexcitação, em que o enrolamento de campo é conectado em paralelo ou em série ao enrolamento de armadura, ou até mesmo na ligação composta, em que se utiliza tanto o enrolamento em série como o enrolamento shunt em paralelo. Lembrando que eles sempre são enrolamentos diferentes, porque são enrolamentos com resistências diferentes e número de valores de resistência diferente e número de espiras diferentes, tá? Então, eu vou propor alguns exemplos, né? Vou resolver alguns exemplos para a gente discutir um pouco melhor essas características da máquina de corrente contínua como gerador, principalmente relacionada à reação de armadura e ao que se pode controlar ali quando a máquina é conectada a uma carga ao gerador, tá? Obrigada e até a próxima aula.